Oi, 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 eu sou Thiago França e esse é o Sabe Som. Sabe Som é um podcast e programa de rádio totalmente dedicado a falar de música e assuntos que caminham lado a lado com esse tema, como arte, cultura e, obviamente, política, já que tudo é político, né? Você consegue ouvir tanto no seu streaming preferido, no canal do YouTube e no site do Brasil de Fato, brasildefato.com.br. E também na Rádio Brasil de Fato agora, no 98,9. Hoje a gente vai começar de um jeito diferente. Eu acho que você não deve nem saber disso, mas você sabia que dá para deixar comentários ali na descrição do episódio, no seu player preferido? Você entra e deixa o comentário, a gente vai ler uns comentários aqui, ó, por exemplo. Inclusive mandar um abraço aqui, ó, pro Olga Mendonça, que deixou um comentário aqui. Ótimo programa, poderia ter 3 horas falando do episódio número 52, que teve o Alexandre Matias aqui como convidado. O André Frateschi deixou aqui, ó, no papo com o Maurício Pereira. Que papo maravilhoso, obrigatório para quem é artista. Obrigatório mesmo, viu, que o Maurício é um grande professor. E ele completa aqui dizendo que tem diploma de mascote oficial das mulheres negras. O Geraldo Barba Blue deixou aqui, ó, no episódio com o Proveta, simplesmente o melhor podcast que eu vi em todos os tempos. Muito obrigado, viu, Geraldo, pelo carinho e pela audiência. E realmente, Proveta, outro grande professor. Rogério de Assis aqui deixou aqui, ó, obrigado pela aula. Proveta falando, a gente sempre para ouvir. E o Palhaço Arnica, que esse eu não conheço, que deixou aqui, ó, que papo delícia, no episódio com Douglas Germano, conteúdo para mais de hora, para mais de roda de samba, parabéns, se deixar a gente fica muito tempo aqui mesmo falando. Dito isto, episódio número 59 hoje com o Thiago de Souza, conhecido nas redes sociais como Thiagson. Ele que é baiano, radicado em São Paulo há muito tempo, formado em composição na USP e dedicou o seu doutorado à pesquisa do funk. Então vocês se preparem para esse papo, porque eu fiquei aqui pensando 1000 pensamentos, viajando, elucubrando, falando um monte de bobagem, enquanto o Thiagson deu mais uma das aulinhas dele. Confere aí. Xará, primeiramente agradecer a sua presença, disponibilidade, que eu sei que o tempo está corrido. Valeu demais ter vindo aqui no Sabe Som. E eu queria começar falando com você sobre música mesmo. Óbvio, né? Você fala muito sobre isso e acaba abordando muito os aspectos políticos, sociais da coisa. Mas eu queria ouvir você falar um pouco mais desse seu alicerce de música clássica, né? Que acho que por música clássica a gente tá entendendo esses compositores europeus dos últimos 3, 4 séculos, assim. Acho que é isso, né? Quando a gente fala música clássica. Como, quando, aonde isso apareceu na sua vida? Como você chegou no piano? Queria saber um pouquinho disso aí. Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra, prazer orgástico falar sobre música e sobre o trabalho. Olha, a música clássica aparece como uma falta de opção institucional. Quer dizer, quando você vai estudar música e você procura as instituições de referência, é o que eles ensinam. É a cultura clássica, é música clássica. Eu fiz a Fundação das Artes São Caetano do Sul, que é um centro de ensino das artes ali, das artes clássicas em São Caetano. E aí tem a escola de teatro, escola de música, dança, artes visuais. E na escola de música eles ensinam música clássica e quando não é música clássica é o jazz. Sim. Mas antes eu era uma pessoa normal. Eu gostava de rap, gostava de rock na época, tudo que todo mundo ouvia. Mas aí quando você vai se aprofundar nesse universo, o que eles ensinam é música clássica. E tá tudo bem. O problema é que junto com esse ensino da música clássica começa a vir uma desvalorização de tudo aquilo que você ouvia. É que, isso não presta, isso é um lixo, isso não é cultura. Quantas vezes eu não ouvi na faculdade, no conservatório, a frase do tipo assim, vá se aculturar, vá ouvir a tradição clássica. Porque toda a minha bagagem musical, que eu ouvia na periferia, Calcinha Preta, Reginaldo Rossi, Limão com Mel, Amado Batista, isso não era repertório, isso não era cultura. Então eu tinha que me aculturar, eu vivi a obra inteira de Villa-Lobos, Beethoven, essas coisas assim. Eu passei por algo parecido também, eu fiz por um período bem breve, eu passei pela Unicamp e depois de muito tempo eu fui entender
que na verdade a gente fica um pouco refém do que existe de material didático. Métodos que a gente vai estudar, né, coisa que a gente usa de saxofone, por exemplo, são coisas que foram desenvolvidas para um repertório de música clássica, né, para você estudar aquilo ali. E é muito curioso, cara, que logo depois, né, eu saindo dessa experiência da faculdade, comecei a tocar choro e me deparei com um problema que é os métodos, eles não têm ritmo. Não tem síncopa, não tem swing, é tudo é tudo dentro da métrica quadradona europeia e tal, e a gente não aprende, você tem que aprender isso daí na marra, né? Na vida. É no mundão, né? Então é muito louco isso. E o que eu acho interessante, eu acho importante dizer, que é uma coisa que eu sempre falo em aula, para todos os meus alunos também, é que dentro desses métodos tem muita informação estética sendo passada como o normal, né? Como o default, né? Aquela coisa da ideologia. Tem muita ideologia ali que está sendo transmitida parecendo que é simplesmente o normal, que todo mundo tem que saber, né? Sem detectar muito bem essa questão estética, né? Acho que você está falando dessa... Quando a música se torna uma arte muito técnica, nota, ritmo, partitura, isso fica complicado, porque o universo político-social fica de lado. E esse é o grande perigo, porque a música, e trabalhando agora com rede social e tendo essa bagagem musical, musicológica, cada vez mais eu penso que a música é uma rede social. E a música não pode ser apartada da sociedade. E o grande problema disso é isso. Você vai ensinar música e você vai ensinar Beethoven, tudo bem. Só que você vai ensinar Beethoven de um jeito político extremamente... passando uma visão conservadora sobre a vida. No fundo é isso. Nesses métodos de ensino que sobressai é isso, né? É uma postura de vida pouco questionadora, sabe? Sim. E aí a gente aqui como... A hora que precisa sempre foge as coisas aqui. A gente tem essa coisa, né, do terceiro mundo, né? De se colocar para baixo, né? De valorizar demais a coisa do europeu e tal. Então isso vai ganhando outros contornos também, né? Também tem isso, né? A gente é um país colonizado e a colonização não é uma coisa que aconteceu, mas acontece ainda, tá acontecendo agora. E... o reflexo dessa colonização é a baixa autoestima, né? A gente não se aceitar, a gente querer sempre o outro, a gente querer o complexo de vira-lata que o Nelson Rodrigues falou, né? Essa baixa autoestima do Pronto, Brasil diante... Você falou que eu não lembrei. E aí, você estudando música clássica, já sempre piano. Você toca violão também, não toca? Primeiro instrumento foi violão, eu toco até a unha grande aqui. Então, pela unha a gente já sabe. Mas se bem que tá tão grande que não dá pra tocar, porque a esquerda também tá grande. Meu primeiro instrumento foi o violão clássico, né? Eu acho que eu gostei, na época eu gostava do violão no contexto do que eu ouvia, né? Que aparecia bastante no rock, no pop. E aí, quando eu descobri o violão clássico, que é a possibilidade de você fazer solo, a melodia, você faz tudo, né? Aí eu falei, nossa, que da hora. Aí me especializei nisso, mas como eu sempre quis estudar composição, porque na verdade o meu grande interesse foi como é que se faz uma música. Eu nunca tive muita paciência para ser um intérprete. Já toquei bastante, mas o meu foco nunca foi esse. Meu grande desejo é entender como é que se faz uma música, como é que se compõe. Aí o interesse para estudar composição na faculdade tem a coisa do piano, né? Nos cursos de composição e regência. Sim. Aí eu fui estudar piano e falei, é um bom instrumento, né? Pra resumir o que acontece, né? Bom demais. E isso rolando... você começou com que idade você começou? Eu comecei tarde, eu comecei no final da adolescência. Você que tá ouvindo isso, não fique desanimado, nunca é tarde para começar. Não, tarde, porque a gente tem uma cultura musical que é muito... Eu sei, eu tô enchendo o saco. Eu comecei com 10, cara. Aí, ó. A gente tem... sabe esse mito dos grandes gênios, começam com 5? Eu já vi gente que começou com 5 e não quer dizer nada. Macaulay Culkin, né? Ou aquele astro infantil depois.
Às vezes dá ruim. Às vezes dá ruim. Até porque saber lidar com tudo isso... Vixe, sim. Cara, a gente tava até conversando aqui um pouquinho antes, porque também tem isso, né? O ambiente da música, ele não é tão saudável assim, né? A academia tem muita competição, né? Competição por atenção, por quem, né? Bom, eu te acompanho nas redes sociais, já vi você falando muito disso, né? Às vezes é inveja, às vezes é recalque, às vezes é o ódio estético mesmo, né? Tem muito disso, né? É porque é um lugar, esses lugares de ensino das artes clássicas, você tem que seguir um método que já foi muito bem feito por outras pessoas, já tem uma tradição sobre aquilo. Então tem um alto nível de performance, sabe? E esse alto nível de performance tem várias consequências na prática. É uma cobrança o tempo todo, as pessoas têm que abdicar da vida social, tem casos de suicídio. Sim. Fora, no caso da música, existe uma cultura de abuso, de assédio moral que é naturalizada. Super! Aquela porra daquele filme lá, que é o Whiplash. Cara, aquilo ali não é legal. Aquilo ali não é legal. E especialmente pra quem é mais velho, né? Eu tenho 44, né? Comecei a estudar, imagina, com 10 nos anos 90. Cara, não é legal. Você vai se traumatizando, você vai ficando ali pela persistência. Porque eu acho que tinha uma coisa assim, meio que uma espécie de... Como se fosse uma tática de... Um darwinismo, assim, sabe? Um filtro natural de tipo... vamos fazer esses moleques sofrer, quem ficar é porque quer mesmo de verdade, né? Sim. E, pô, isso não é saudável, não, cara. Isso deixa a cabeça de todo mundo bagunçada legal. Eu nunca me dei bem com o meio competitivo. Eu lembro quando eu participava de competição na escola, sempre me dava ruim. E até hoje, quando eu percebo concorrência, eu sou a desistência. Não gosto da competição. E eu acho que a cultura de conservatório também tem uma coisa que é o seguinte, se torna competitiva porque todo mundo tem que fazer a mesma coisa, é o mesmo caminho. Sim. É um método. Só que a arte não é isso, pô. A arte não é isso. Não tem como um peixe competir com um leão pra ver que cada um sabe? Sabe uma parada que eu acho muito louca? Eu estudei com um saxofonista Eruda, né? O Dilson Florencio. Na minha segunda tentativa de fazer uma faculdade lá em Belo Horizonte, que também durou um ano só. E o Dilson, ele é formado no Conservatório de Paris. E eu acho muito louco que o título dele é Medalha de Ouro. Ele é Medalha de Ouro. Porra! Mais do que estimular a competição do que isso, eu não consigo imaginar, né? É tipo como se fosse um doutorado em performance. Sim. O título chama Medalha de Ouro. Eu acho. Pô, isso aí é péssimo. Tem uma frase que é atribuída ao Béla Bartók, que é um compositor clássico do século XX, né? Ele é um pesquisador, um dos primeiros etnomusicólogos também, e que é o pesquisador que olha para outras culturas que não a cultura europeia. E é uma frase atribuída a ele, não dá para saber se é dele, mas enfim, é aquelas coisas que todo mundo diz que ele disse. Ele diz assim, competição é para cavalos, não para artista. Cara, não faz muito sentido. Não que eu acho que o cavalo deve gostar de competir também. Mas eu acho que pra música... Nossa, não dá certo, cara. E é engraçado, né? Como tudo isso tem a ver... Não, a gente tá rodeando, a gente sabe onde a gente vai chegar nesse papo, né? Todo mundo que tá ouvindo também sabe. E eu acho que... Aí mora um dos problemas que essa escola mais conservadora, esse olhar conservador para a vida, para a arte, tem com a cultura periférica em geral. Porque tudo é muito coletivo. Né? Sei lá, eu tenho a minha experiência com roda de samba, onde tudo é coletivo, onde todas as pessoas, cada pessoa que está envolvida ali é uma engrenagem daquele todo. Não existe a roda de samba com o músico, sem o pessoal que está cantando, sem o pessoal que está dançando, com alguém que está cozinhando, que é muito parecido com a vivência dentro do terreiro do candomblé. Todas as experiências, né, e aí obviamente a gente vai chegar no funk,
são experiências muito coletivas. Uhum. E essa escola europeia, ela não é coletiva. Ela é o indivíduo, é isso. É a epítome da raça pura, da perfeição, da cristalização, da execução perfeita. Então eu acho que isso, e só isso, se fosse só isso, já seria difícil para os caras entenderem o que é, como a gente faz, como a gente pensa, né? Não, porque o universo da música popular é isso, ele é coletivizado e às vezes até a autoria das músicas é uma autoria coletiva, Sim. tem essa coisa. É complicado porque eu acho que a cultura, ela acaba sendo a cultura do homem branco europeu, da música clássica, ela acaba sendo coletiva também, mas é uma cultura que vive de gênios, de pessoas, e essa cultura do gênio, ela é muito tóxica, e ela é Sim. muito covarde, Sim. porque só existe gênio se tem pessoas ignorantes, né? Quando todo mundo tem uma educação musical, quando o Estado investe, não tem genialidade, tem pessoa que estudou, que trabalhou, que fez a coisa acontecer. Mas tem essa coisa do gênio, dos seres excepcionais que esbarra, eu sempre falo que essa cultura do gênio esbarra numa ideia ariana. Porque é aquela coisa, exatamente. para seletos, é um grupo especial. Exato. Então, Exato. tem uma frase que está num livro chamado Estilo e Ideia, que é do Arnold Schoenberg, que ele é um compositor, ele foi judeu e tal, o cara que dizem que é um dos criadores da música dodecafônica, tem outras teorias sobre isso, mas enfim. É um cara importante que sofreu com o nazismo. E aí a gente vai lendo os métodos de ensino de harmonia, de contraponto, vai passando essa ideia do tipo, a arte não é para todos. Se é para as massas, o que ele diz no livro Estilo e Ideia, assim, se é para as massas não é arte. Se é arte não é para as massas. Então tem uma ideia exclusivista que exclui, que é para um grupo seleto de gênios, de pessoas, e isso esbarra nessa ideia meio ariana, por mais que ele tenha sofrido com o nazismo e tal. É engraçado, porque eu comecei a ler o Schoenberg, o livro de harmonia dele, né? E eu parei no primeiro eu não me dou bem com coisas acadêmicas, eu paro rápido, paro cedo. Porque justamente o que ele vai falando sobre o que ele chama de folk music, né? O folk music, né? A música do povo, né? Que tudo é simples demais para ser explicado ali, que tem uma estética que não interessa para ele e tal. Eu falei, então fechei o livro e guardei. Não, é isso. Sem contar que eu me lembro que, assim, na época do conservatório, lá na Fundação de São Caetano, era um livro muito falado, muito respeitado. Nossa, é difícil, mas ele vai explicar toda a harmonia. Aí depois a gente vai aprofundando o conhecimento e percebe que aquele livro é péssimo. Porque ele inventa uma tradição. O que ele faz ali é uma tradição. Ele inventa uma história da harmonia que não corresponde à realidade. Você fala, porra! E as pessoas idolatram isso, né? Fala, nossa, é tipo um livro de história zoado que todo mundo idolatra. É isso. Cara, isso acho que é uma coisa que a gente tem que estar sempre muito atento, assim, né? Todo mundo que vai escrever alguma coisa tem o seu lugar de fala, né? Tem o seu habitat, tem os seus interesses, tem suas intenções. Eu estudei num colégio jesuíta que usava livros didáticos de uma editora jesuíta, que neles, no livro de história, os portugueses vieram aí dar um rolê e os índios acabaram morrendo de gripe, e aí os portugueses ficaram aí e tal, e aí foi isso. Olha aí, é isso. Né? Então, assim, não dá pra gente desassociar quem tá escrevendo, né, da mensagem, né? Pra gente entender o que é que tá rolando. E aí, já entrando no tema que é o tema que eu quero destrinchar aqui contigo, né? Que é isso, essa percepção, ela vem... O funk sofre hoje o que todos os estilos, né, de música negra, né, preta, pobre, periférica, passaram desde que inventaram o Brasil, né? Pensar que o machixe já foi considerado uma dança promíscua, né? Hoje parece um negócio assim do arco da velha, um negócio tão ingênuo e tal. Inocente. Em algum momento foi considerado
promíscuo, né? Mesma coisa com samba, com black music, com rap. E tem uma questão de racismo, tem uma questão de classismo, né? E todas essas camadas de muitas coisas que a gente já falou aqui. E eu acho que o funk, ele é o que mais sofre, o que mais sofreu, porque tem essa camada do sexo, né? Tem essa coisa de falar do sexo, que aí eu acho que é o limite, né? É o limite do conservadorismo, assim, de não dar conta nem de se apropriar, né? Nem de fazer essa apropriação cultural, assim. Posso estar fazendo uma leitura muito freestyle da coisa, mas eu fico pensando, às vezes, isso, essa temática, né? Essa coisa rasgada, explícita, quase como um mecanismo de defesa do tipo, vocês tomam tudo? Então vem tomar isso aqui também. Quero ver vocês tomar isso aqui também. Isso é interessante, essa ideia é interessante. Uma forma de se defender dessa apropriação, né? É interessante. Tem muita coisa. Primeiro que tem uma dificuldade com o novo, né? Porque, tudo bem, a gente sabe que no caso do funk tem muito do racismo, mas também tem uma dificuldade em lidar com o novo. Porque até o Villa-Lobos, né, que fazia uma música de concerto, sofria um certo preconceito no tempo dele, né? Era difícil ele ser aceito. Ou seja, tudo aquilo que é novo vai causando uma certa resistência. Mas, não tem como. E aí tem essa contradição, que é o seguinte: a música que é considerada marginalizada, ela é, na verdade, o centro da vida social. O funk é essa música que é o centro, e o preconceito é por causa das pessoas, né? Isso é bastante falado. Murray Schafer, que é um pesquisador canadense da música e compositor, também falava sobre isso no livro Ouvido Pensante, que o ódio que você tem com os estilos musicais não é por causa da música em si, é por causa das pessoas que fazem aquela música. Então, se você não gosta do sertanejo, provavelmente a figura do agroboy não é tudo aquilo que está junto, porque a música não tem como separar da sociedade. Quer dizer, tem nas faculdades de música, eles separam. A música da sociedade tecniciza a música, e isso é perigoso. Mas o preconceito é com as pessoas que fazem, com os valores, com a vida, com a visão de mundo do povo periférico, a relação com o palavrão, a relação com tudo, com a concepção de mundo, com o que se fala, com o que é explícito, né? E a dificuldade das pessoas entenderem também que o funk faz o que ele faz de propósito. Ele não tem essa ideia de que o funkeiro é um animal que não pensa e, portanto, ele não consegue ser um Chico Buarque. Sim. Não, meu parceiro. Ele não quer ser Chico Buarque. Ele tá rindo da cara do Chico Buarque. Você faz um verso dodecassílabo, alexandrino, que ninguém entende nada. Eu venho falando perereca na piroca, piroca na perereca. Ó, que bonito. Também você vai brincando ali com as... E é isso, né? Essa é do MCTH. Bom demais. Cara, eu sou muito apaixonado por funk, assim, óbvio. Eu tô fora do contexto, assim, tô distante geograficamente, mas eu sou muito apaixonado porque, assim, a primeira coisa que eu ouvi foi uma batida de candomblé ali no meio do negócio, e isso já me pegou totalmente. E assim, eu sou muito ligado em ritmo. Então a primeira coisa que vem pra mim é ritmo. E isso daí, né, cai num lugar, assim, da onomatopeia, né, da rítmica da sílaba. E diretora, depois você coloca a tarjetinha 18+ aqui no episódio. Mas, né, quando começa a falar do xota na pica, você entra, vira um mantra, assim, que as palavras perdem o sentido. É a brincadeira, sim. Né, eu acho que muita gente leva muito pra coisa literal, né? Acho que disso também, né? De achar que talvez o cara que canta isso, ele é esse animal sexual primitivo, que se ele tá falando de sexo, ele não fala de outra coisa, ele não pensa em outra coisa, ele não faz outra coisa, né? Como se fosse assim, um bicho indomável, né? Da mesma forma com que, sei lá, o Chico Buarque não tá 24 horas por dia
olhando pra cima, observando as construções e vendo o rapaz que cai do andaime. Então, também, a vida dele também não é isso, só isso, né? Sim. Pelo contrário, a vida dele também tem muita chota na vida. Tem muita geni, né? Muita geni. É isso, é. Mas, pô, você tocou num ponto que eu acho bem interessante. Tem muitas coisas aí. Eu acho que as pessoas falam muito da letra porque num país que não tem educação musical, que até tem uma lei que foi criada em 2008, 2011, que o ensino musical é obrigatório, mas na prática isso não acontece porque mal tem professor de música formado. Quando a gente não tem um Estado que investe, o que as pessoas vão entender é a letra. Então, quando se fala de música, quando se fala de funk, é sempre a letra. Mas as pessoas esquecem que a semântica, o conteúdo da letra, não importa para a escuta musical. É uma coisa secundária. Eu acho até que a gente deveria falar do quão problemático é você trazer um conteúdo fortemente político para a música. E a gente pode pensar no caso dos Racionais e lembrar que da foto do Luciano Huck com Racionais. Sim. Porque, quer dizer, a partir do momento que aquela mensagem profundamente política e social vira música, virou música, virou esse som. E às vezes é difícil você se manter nesse envolvimento musical, se manter conexo ao significado, porque a escuta musical, ela briga com a semântica. A partir do momento que uma mensagem política profunda vira música, a recepção não é literal. Uhum. Então também tem esse lado, e das pessoas ignorarem o lado musical do que está sendo dito. Porque palavra é som. Então, não sei se deu para acompanhar essa brisa. Deu muito aqui, deu um nó aqui, inclusive. A gente escuta a letra em outra língua. Essa parte, com certeza. A quantidade de música africana que eu já pesquisei, cara, eu não faço ideia do que é que tá sendo falado ali. Eu espero que sejam coisas muito boas e muito positivas. Mas assim, a gente não faz ideia. A quantidade de gente que não fala inglês e que consome música americana sem saber o que tá sendo dito ali. Não, né? E quando a música é na nossa própria língua e a gente canta errado porque não entende. Dá pra gente pensar num monte de casos, né? Ou até mesmo o sujeito que entende inglês e vai no show do Roger Waters lá e fala assim, mas o que tá acontecendo aqui? Essa letra quer dizer exatamente isso que tá dizendo? Né? E aí, de repente, a pessoa não se deu conta, né? Tá ali ouvindo as palavras, mas não se deu conta também daquela mensagem que tá rolando ali. Não, essa parte eu tô contigo 100%. Agora eu quero que você fale mais um pouquinho da outra parte dessa questão da mensagem, que agora eu fiquei com um nozinho aqui na cabeça. Primeiro que tem alguns casos que o desenvolvimento musical, o caminhar da música, prejudica a inteligibilidade da letra. Então, isso no funk, pelo ruído, pelas coisas como muitas vezes principalmente o funk de baile de favela, muitas vezes não dá pra você entender a consoante do que é dito. Agora, mesmo no caso do rap, dos Racionais que eu citei, mesmo aquela letra profundamente política e que demanda até um tempo pra entender, é um livro que você precisa ler umas 3 vezes ali pra entender uma letra profundamente, né? A escuta musical tem a questão do ritmo, da prosódia, da acentuação, e às vezes o que mais nos toca é esse lado musical. Então eu sempre falo, tudo bem, os Racionais têm um trabalho político extramusical muito importante, mas se eles tivessem a música mal produzida, eles não seriam o que são. Então a gente precisa também enxergá-los como músicos, né? Sim, não, concordo. Aí eu tô 100% fechado contigo. Mas assim, o que eu tava dizendo antes, que talvez você ficou um pouco confuso, assim, mesmo uma letra profunda, quando ela vira música, aquele manifesto, sim, quando vira música, e a música tem um lado que é só estética, é o som, é a brincadeira com o som. Então isso torna a música virar
um objeto esvaziado politicamente. Sim. E por isso que eu citei o Luciano Huck. Sim, Você acha que ele tá fotinha... entendendo porra nenhuma, mas... Sim. Mas eu tô 100% contigo. O nó que deu na minha cabeça aqui foi outro, porque, inclusive, isso é um papo que eu já tive com o próprio Brown, que eu tinha mó birra com Racionais, porque eu estudei num colégio de playboy que eu era o pobre do colégio de playboy. Então, quando os caras que eram muito mais playboys do que eu começaram a ouvir Racionais, eu falei assim, isso é uma merda. Se esses caras estão ouvindo isso só pode ser ruim. Uhum. E eu já tive esse papo com o próprio, eu já falei isso pro Brown. E tem a ver com isso que você falou, né? A nossa percepção, ela tem a ver com o todo, né? Uhum. O preconceito com o agronejo, talvez ele comece com o agroboy antes de começar com o sertanejo, com a música, né? E nisso, cara, eu acho que a Rede Globo, ela tem um papel muito, muito importante de retratar o imaginário popular da forma mais rasa possível, né? Mais banal e mais inteligível. Sabe? Tipo, agora estamos no núcleo pobre da novela e vai ter uma roda de samba. E aí é aquela roda de samba, assim, mais caricata possível, com os personagens mais caricatos. Então, assim, eu acho que é legal de entender como é... quando uma pessoa que não conhece o samba, o que ela imagina o que é o samba, né? Quando você vê, assim, alguém de fora retratando, eu acho que é bem curioso, assim, ver, sei lá, já vi em filme, né? Filme, para contextualizar. Você, para fazer filme no Brasil, você tem que ser rico, você tem que ser herdeiro, né? E, assim, se você é herdeiro, provavelmente você nunca pisou num baile funk. Então, quando depende de você retratar essa história, ela fica mal retratada pra cacete. Mas é interessante ver qual é essa percepção que as pessoas têm, entendeu? Não, óbvio, né? Essa percepção, entre aspas, errada, mas entender o que é que a pessoa tá captando daquilo ali, o que ela tá identificando, quais os sinais ela tá identificando, assim. Enfim, eu viajei aqui, porque você... Eu geralmente faço isso, eu fico dando voltas e voltas e voltas, depois que a pessoa, em uma frase, ela explicou tudo que precisava, que era o Luciano Luciano Huck com a capinha do disco do Racionais. Não, e você vê como a gente deixa de gostar, a gente esbarra numa certa culpa, né? Existe uma culpa musical, você que estudou em colégio jesuíta. Opa! Nossa, eu não posso ouvir tal coisa, porque eu sou de tal... E esbarra nesse negócio, né? Muito. É muito louco. Ainda mais a questão do funk, quando o assunto é sexo, para um país... Porque mesmo quem não é católico, mesmo quem não é cristão no Brasil, muitas vezes não tem ideia do quanto a nossa formação, a nossa percepção, né, as subjetividades, elas estão construídas a partir de uma lógica, de uma moral cristã, né? A relação, o que a gente pensa sobre o sexo, tudo isso é muito problemático, né? Não, tem isso sem dúvida, esse moralismo, a dificuldade em lidar com a sexualidade, falar disso abertamente, mas eu me refiro a uma outra coisa, mesmo, imagina certos grupos, sei lá, eu sou um músico de jazz, entendi. Eu não tenho, mas eu não posso ser visto ouvindo funk, eu não posso ser... Entendi. Tem uma... Entendi. Você que passou pela academia, que estudou, que sabe todos os licks e já estudou, já tocou Giant Steps em todos os tons. E aí você tá ali curtindo a música que, pô, não tem nenhum acordezinho. Não tem tantas informações ali, né, que... aí, de novo, né, entre aspas, ela é simples, né? Você vê que tem um medo do simples. Nossa, é um medo constante, né?
é isso, é o acúmulo, né? Sim. A gente não pode fugir do acúmulo, da lógica do capital. A gente tem que ser muita nota, não pode ser pouca nota. Pouca nota tem algo errado, né? E tem uma questão também católica que você falou do pecado. Tem uma frase do Guido d'Arezzo, que é o cara que inventou o nome das notas musicais, Dó, Ré, Mi. Não era Dó, Ré, Mi na época dele, mas ele inventou esses nomes latinos das notas musicais. Ele tem um manual que ele diz assim: alguma coisa entre músicos e cantores existe uma diferença magna, que ele está falando... O que ele quer dizer? Músico naquela época medieval, por volta ali do ano 1000, eram os teóricos. Quem praticava música, quem fazia na prática, era considerado inferior. Então, quer dizer, tem uma valorização metafísica, a música tem que ser complexa. E aí, também tem uma questão muito prática. No final do século XIX, quando começa a ter faculdade e as universidades de música, você precisa justificar para onde vai aquela verba. Então não pode ir para uma coisa simples. O Thiagson não pode estudar El Chan, que todo mundo considera simples, né? O que é simples é muito relativo também. Então também isso tem várias coisas, além dessa moral cristã que vai valorizar o mundo das ideias, esse platonismo cristão, que nega a experiência empírica, esse saber prático, esse som que você só vai ouvir numa roda de samba, você só vai ouvir em lugares, sabe? Esse ritmo que você teve que aprender na vida. Então tem essa moral cristã que vai para o mundo das ideias, mas também tem a necessidade de justificar uma verba, tem que ser uma música complexa, feita com cálculos, e isso não quer dizer nada no sentido da relevância social. Eu conheci na faculdade músicas muito complexas, ainda mais porque eu me especializei na música contemporânea. E aí você tem música que é feita com cálculo matemático, que não pode ser ouvida, você não consegue ouvir em casa, porque você tem que ir num teatro específico, com vários alto-falantes. Sim. Isso quer dizer alguma coisa? As pessoas nem conhecem essa música. Tem alguma relevância social? Não, nenhuma. Eu já vi isso, né? Tem umas coisas... Tem até aplicativo de negócio de você calcular um ângulo que bate o negócio, e aí como é que vai ser um beat com tantas... É um negócio super cerebral, assim, meio... Não sei, eu acho... É óbvio que, assim, sempre vai ter alguém que vai olhar para um negócio desse e vai extrair alguma coisa interessante, né? Mas, a princípio, assim, é algo que, não sei se... Não comove, né? É difícil. É o que eu sentia bastante. Parece mais isso, assim, sabe? Parece mais essa coisa do... o truquezinho de mágica, né? Algo que pode ser muito interessante por 30 segundos, né? Exatamente, né? exatamente. Mas mais do que isso, para servir como uma ferramenta legítima e você construir algo em cima disso, assim, eu acho difícil, acho pouco provável. E também tem uma coisa que é isso, né? Aí, de novo, voltando, né? A complexidade, né, de toda essa música, ela tá num lugar diferente, né? Ela tá num lugar rítmico. Uma coisa que, cara, eu acho que uma das grandes viradas de chave da minha cabeça como artista foi quando, muitos anos depois de já quase 20 anos depois de estar eu estudando meu saxofone ali, eu fui lidar com timbre, né? Essas coisas elas são totalmente ignoradas, né? Dentro do meio acadêmico e tal. E aí, de repente, eu comecei a pensar o saxofone e colocando pedal, e qual é o som disso, né? Não importavam mais as notas, porque a gente fala muito de nota, porque eu acho que também tem muito a ver com o sistema acadêmico, né? Que você chega lá, você precisa dar uma aula, o aluno precisa entender, e ele precisa fazer a prova para provar que ele esteve na aula e ele entendeu o que você falou, e você tem que dar uma nota. Então, cara, é muito difícil você criar uma disciplina que ela é totalmente subjetiva, como que vai caber isso dentro da academia?
Boa pergunta. É o que, na verdade, a universidade deveria fazer, né? Estimular um conhecimento próprio, autoral, e não uma reprodução. Porque a universidade é um centro de pesquisa, e nesse centro de pesquisa não é um lugar de ensino técnico que você vai reproduzir o que alguém já fez. É um lugar que você vai criar uma nova forma, pode ser uma nova forma de uma nova técnica instrumental, uma nova forma de compor, vai criar. A ideia é essa. E existem pesquisas, a universidade é um centro de pesquisa para fazer isso. Só que na prática, a universidade de música ela acaba virando um conservatório. E muitas universidades são conservatórios ainda. O que é o conservatório musical? É a reprodução de um ensino técnico, é fazer o que alguém já fez, não é tocar o piano de uma forma nova, não é abordar, não é fazer, não. Então, existe na Universidade de Música especificamente, tem esse lado, ainda existe uma briga entre a preservação de uma tradição musical, que é o lado conservatorial, e a produção de um novo conhecimento, de uma nova forma de arte, né? Isso e na verdade deveria ser isso, porque é mais fácil seguir esse modelo tradicional do que incentivar uma visão de mundo, uma escuta de mundo própria. Sim, até porque gera um pepino pro professor que tem que avaliar isso daí depois, né? Sim. Porque eu acho que tem muito a ver com o modelo, né? Porque em algum momento tem que ter uma prova, tem que ter uma nota, você precisa saber se o aluno passou de ano ou não. E aí a arte vai pros caralho. Aí é isso. Aí deixa os cavalos correndo lá e deixa os artistas quietos aqui. A arte não se faz desse jeito. A arte é propor uma nova... Eu falei do piano, eu lembrei de uma música muito da hora. E é isso que é legal. Não é exatamente da hora escutar essa música, mas é legal o que o cara fez. Tem um compositor alemão, acho que ele é do lado da Alemanha comunista, quando tinha essa separação. E ele compôs uma peça para piano chamada Güero. Güero é um instrumento, é um reco-reco de percussão. Sim. Então, ele pega o piano e ele não toca uma nota. O pianista fica passando a mão nas teclas. Aí eu pensei, caralho, quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei, pô, a gente tem um condicionamento, né? Existe um processo automático de você falar, não, vou tocar e compor para piano, vou usar um monte de nota, O cara não fez isso, ele ressignificou, e isso é arte. Sim. Não é competir para quem toca melhor, quem faz melhor a mesma coisa. A arte é você fala, nossa, você já parou pra pensar que dá pra tocar o piano assim? E ele virar um instrumento de percussão, reco-reco. Esse compositor chama Lachmann, pra quem procurar aí, Lachmann. E a música chama Güero. Cada episódio aqui vira uma playlistzinha, você encontra o link ali na descrição do episódio. A gente vai dar um jeito e vai tratar de colocar essa música ali na playlist. E, cara, assim, bicho, é muito assunto e, assim, eu já anotei, já salvei muita coisa que você falou na internet, querendo trocar ideia contigo e tal. E eu acho que, assim, continuando isso que, né, todos esses assuntos que a gente está falando aqui, tem uma frase que eu ouvi você falando outro dia, que eu acho que é isso, que letra de música não é um manual de ética. Acho que é algo assim, né? Que eu acho que tem a ver com isso, né? Querendo dizer que o que é falado, o que é dito ali, não significa que a pessoa vai reproduzir aquilo, né? Tem subjetividades, tem mil coisas ali, né? E a gente lidando com o conservadorismo de todos os lados, na verdade, né? Porque a gente tem um conservadorismo de direita, né? Você tem lá os malucos lá da lei anti-Oruan, mas aí também você tem um... Ai, lá vou eu apanhar. Mas tem um conservadorismo grande de esquerda também. Né? Esse que a gente fica pisando em ovo nisso todo dia, né? E, cara, eu acho muito sensacional. E aí é onde acho que a internet, especialmente as redes sociais, elas acabam tendo o papel inverso, né? Que é, ao invés da gente coexistir
vira disputa, né? Porque é isso, é sobre atenção, é sobre viralizar, é sobre você contabilizar, né? É muito na nossa cara. Ah, o seu post teve mais like que o meu, então, né, isso quer dizer alguma coisa, né? Mas uma coisa também que eu guardei, assim, que eu achei muito bom, tá na lista aqui das coisas que eu quero ler, o livro da Tamires Coutinho. Depois eu não sei, depois o diretor coloca um pi aqui, não sei como é que vai fazer isso, mas o nome do livro é Cai de Boca no Meu Bucetão, né? E que fala justamente isso, como o funk como uma ferramenta de empoderamento, né? Porque, por exemplo, uma coisa que nunca me passou pela cabeça, e depois isso vendo, né, uma mina de esquerda, branca, de classe média e tal, falando, é engraçado assim, porque eu ouvindo, nunca me passou uma impressão de ser algo forçado no sentido assim, da falta de consentimento. Sim, Nunca me passou essa... Eu fiquei com essa noia depois que eu vi essa menina falando sobre isso, e aí pintou na minha cara esse livro. O livro tá ali, tá na lista. Antes de eu me perder aqui, Você me tá interrompe prestes aqui. a cair de boca no livro. Eu tô... Tá faltando muito pouco. Tem uns 38 na frente, mas eu quero muito. E... Porque aí é onde eu tô amarrando isso tudo, né? Porque eu tô contigo 100% nessa questão de não ser o manual, né? Não é um ditador de regras. Mas ele é uma potência tão grande, cultural, né? Que eu acho que, assim, eu não sei se estou fazendo a leitura certa, mas a sensação que eu tenho é: quem produz observando. E quem ouve, quem lê, quem consome isso, gera essa retroalimentação. Porque a gente está observando. Quem faz uma música, ele não está inventando. Não está inventando nada. Ele está sendo impactado por tudo aquilo que está em volta, e ele está dando a visão dele. E ao mesmo tempo, quem está em volta retroalimenta isso, né? Isso cria uma cultura, cria hábitos, cria éticas, né? Porque eu fico pensando assim, né? Eu que frequentei tanto roda de samba, não tem um manual, mas muita gente queria que tivesse, porque tem um código de ética. Você tem que saber chegar, você tem que saber estar ali, né? Sim, sim. Não, bicho, nossa, me deixar aqui, eu vou ficar falando disso aqui, porque é muito assunto, é muita coisa. Eu costumo dizer para as pessoas que o moralismo, o conservadorismo cria a ideia de que a letra do funk é o mal da sociedade e que a culpa da degradação social, que falar em fim dos tempos é a coisa mais velha que andar para frente, você estaria no funk. Só que as pessoas ignoram que se a música tivesse o poder que tem, o Brasil seria salvo pelo conservadorismo. Quer dizer, se a letra fosse um manual de comportamento ético, seria muito melhor. Porque se você perceber, analisando as letras de funk, tem alguns lugares comuns. Temas que se repetem. Sim. Isso é social, né? Inclusive o sucesso de um artista, ele é um produto social, não é por causa do artista, não é por causa de um. Um dos lugares comuns das letras do funk é uma foda e tchau. É o sexo sem compromisso e adeus. Certo. Aí você vai nas periferias e você olha os dados estatísticos. Quando a mulher fala não quero mais, é feminicídio. Então as pessoas ignoram que se talvez a música tivesse esse poder, o Brasil seria menos conservador, porque o funk é um dos gêneros mais ouvidos, né? Sim. Mas também você vê que tem essa ideia de querer proibir músicas que falam sobre assuntos, essa ideia de achar que a música pode incentivar
E eu acho que pode, eu não acho que a música não incentiva, não. Mas normalmente pode quem já está vulnerabilizado. Uhum. E essa vulnerabilidade não foi a música que Exato. criou. Mas você percebe que tem uma ideia nos sistemas políticos que proíbem músicas, isso tem em vários países, no Oriente Médio, na Grécia Antiga tinha um manual, tais músicas não podem ser ouvidas. E tem até ideologia e vídeos que usam esse tipo de ideologia, certas frequências vão... Enfim, existe um certo medo da música. Quando algum sistema político proíbe, achando que a música pode gerar alguma revolução, alguma revolta, então existe um medo da música. É muito interessante, porque para existir um medo, esses sistemas políticos conservadores acreditam na potência da música. E eu que estudei música e vivo música a minha vida, não acredito que a música tenha essa potência. Se você tocar Mozart, que é uma música super valorizada, socialmente valorizada, num baile de favela, não vai mudar a realidade de um menor de idade que está ali baforando lança sem pai nem mãe. Não vai mudar, não é a música que vai causar essa mudança social. Sim. Eu acho que o Estado tem essa função de criar o bode expiatório, né? Vamos falar que é por conta da música, que é isso, né? A pessoa tá ali naquela situação, tá falando daquela situação, né? E ela tá falando daquela situação porque essa situação existe previamente, né? E aí, de repente, a culpa é a música. Mas realmente, cara, é engraçado isso, porque a gente que faz, estuda, a gente não vê essa potência toda. Mas é engraçado ver como os caras acham que tem, né? Falo pelo carnaval, cara. Pô, polícia na rua desesperada com um monte de gente cantando a Lalaô, cara. Achando que vai acontecer o quê? Né? Ao mesmo tempo, tem uma parada, não sei se você manja esse livro. Ele já teve aqui no centro dessa mesa, que é um livro que chama Dançando nas Ruas, de uma pesquisadora americana chamada Barbara Ehrenreich. E ela tem um trechinho bem logo no começo que ela fala que os primeiros povoados humanos, né, os primeiros aglomerados humanos, acho que não dá nem para chamar de povoados, assim, né? Os primeiros agrupamentos com mais de 50 pessoas foram os que começaram a prosperar. Estamos falando, né? Sei lá quantos mil anos para trás. E que eles começaram a prosperar frente aos predadores porque eles desenvolveram a música como uma tática de defesa. Uma forma de criar vínculo entre eles, e que através da dança é como se você coordenasse uma defesa frente ao predador. Então é como se fosse um ensaio de guerra. Gosto dessa Então ideia. pode ser algo, pode vir daí. Pode vir não da música, mas do que a música é capaz de fazer e o poder de mobilização. O uso social da música. É isso aí. Isso né? sim. Eu acho que tem a ver com isso, porque né, aí assim, é óbvio que o falador, ele vai falar disso, ele vai falar, ai meu Deus, estão falando de sexo, estão falando dos genitais e tal, que absurdo. Talvez o que o Estado esteja vendo é falar assim, mano, esse monte de gente organizado aqui, se virando, existindo sem a gente, será que isso não é um problema? Né? Porque eu fui pouquíssimas vezes, assim, em baile funk, em pancadão, assim. Fui pouquíssimas vezes. E cara, a sensação que eu tive é assim, de estar vivendo um estado paralelo, autônomo, totalmente independente. Né? Eu acho que talvez... Será que o medo não tá aí? Né? Sei lá, você vê um bloco de carnaval, você vê 50 mil pessoas na rua, juntas, unidas num propósito só, e alguém ele falou assim, mano, esses caras resolvem vir pra cima da gente. Infelizmente isso ainda não aconteceu. Ou já aconteceu, né? Se a gente pensar nas formas de organização, principalmente aqui em São Paulo, por volta de 2006. Quer dizer, quando o PCC se organizou
e falou, vamos enfrentar. Aí a coisa ficou feia, as pessoas tiveram que ficar em quarentena, né? Tocadas em casa antes da pandemia do Covid, com medo. Então esse poder existe, né? Essa mobilização social. Mas é interessante. Eu lembrei dessa sua fala, eu me lembrei dos ícones da música clássica. Que esses ícones, tem a Pamela Potter, tem um livro chamado A Mais Alemã das Artes, que a gente pega a música clássica, ela é muito alemã, tem muitos ídolos germânicos. E tem os 3 Bs da música clássica, Bach, Beethoven e Brahms. E aí isso tem a ver com uma propaganda que o Ministério da Propaganda Nazista fez, porque eles usaram a música para unificar a Alemanha. A Alemanha era muito heterogênea, mas uma das coisas um ponto em comum era a música. E aí por isso que tem tantos compositores, muitos ídolos germânicos e tal. Então acho que a música tem esse poder de organização social. Getúlio com o samba, né, no Estado Novo, né, o samba como a grande identidade nacional, né? Sim. E aí, aí não é à toa, né, que aí Getúlio fazendo a mesma coisa que os alemães estavam fazendo, né, enfim, deixa quieto essa parte aí. Para quem não nos assistiu, quem não nos viu no vídeo, aqui no centro da mesa tem um livrinho aqui, O Negro e o Garimpo em Minas Gerais, de Aires da Mata Machado Filho, que o meu xará trouxe aqui pra compor a mesa. Fala pra mim, mano, conta um pouquinho aí desse livro e por que você trouxe ele aqui pra ficar na mesa. Porque essa pesquisa dos anos 40 foi o que motivou a gravação do LP O Canto dos Escravos, com Geraldo Filme, Tia Doca, Clementina de Jesus, que era... Naquele momento não se problematizava o termo escravo, né? Por escravizado. Hoje a gente usa escravizado, né? Porque houve essa reflexão no significado da linguagem, mas enfim, eles gravaram esse disco e eles usaram essa pesquisa para tentar reconstituir como é que seria o canto dos escravizados. E aí tem as partituras, né? E é bem interessante. E eu fiz uma experiência ouvindo esse disco, que é final dos anos 70 ou 80. Tem um canto lá, o canto número 11, que é cantado pelo Geraldo Filme, é um funk. Você vê a mesma batida em 4 tempos, o tamborzão, e uma melodia simples, com 4 notas. Aí você fala, caramba, olha que isso é um funk. E aí eu fui ver também que, curiosamente, essa gravação do Geraldo Filme estava também em 130 BPM. Aí eu falei, tá maluco. Aí eu tive a ideia de pegar um beat de funk, eu não fiz mais nada, só sobrepus. E eu joguei isso nas redes sociais falando, olha, tá vendo a coincidência, que não é coincidência, o canto dos escravizados ser igual ao funk hoje? Olha, mano, sensacional, cara. E aí por isso que eu trouxe esse livro, né? Vou dar uma pesquisada nisso daí. Mano, a gente poderia ficar muito tempo aqui batendo papo, mas você tem um prêmio pra receber hoje. Confere? Olha, é uma homenagem, né? Uma homenagem. Uma homenagem, não entendi direito. Jovens em Destaque. Eu pensei, será que eu sou jovem ainda? Talvez esse já seja o prêmio. Exatamente. Mas sensacional, mano. Admiro demais o trampo que você faz. Eu sei o trampo que é, o tempo que é, a energia que vai, a quantidade de neurônio e pestana queimada para poder produzir um conteúdo massa, né? Te acompanho já faz muito tempo, pela primeira vez finalmente ao vivo a gente batendo um papo. Queria agradecer demais você ter vindo aqui, ter tido o tempinho de vir aqui. Espero que essa tenha sido a primeira de muitas vezes que a gente vai conversar ao vivo. Eu que agradeço, muito feliz com o convite, acompanho seu trabalho também, é uma satisfação. Demais. Alguma consideração final? Alguma indicação final? Ai, tem tantas, né? Acho que não. Uma. Vamos de MC Saci, Minas Gerais, que ele tá produzindo um funk que tem os metais da salsa, às vezes tem umas bases que parecem uma guitarrada do Pará. Gosto muito. Não porque eu sou mineiro,
Mas eu gosto especialmente desse funk de BH, que é esse funk meio vazio, soturno, faltando um monte de coisa, assim, né? Que o imaginário popular completa, né? É muito louco isso, né? Às vezes você vai ouvir algumas músicas de novo, assim, mesmo, sei lá, parado no bailão, né? O beat tá na nossa cabeça, né? O beat tá dentro da gente, não tá na música, né? A música tem um tim, 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 e pronto, né? E já resolveu tudo que precisava. Mano, valeu demais, obrigado, sucesso. Pra nós. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Obrigado. É isso aí, encerrando hoje o episódio número 59, que contou com a presença do meu xará Thiago de Souza. Mandou muito bem. Pra você que acha que música é só música, você estava errado esse tempo todo e esse papo provou isso. Sabe Som tem trilha, roteiro e apresentação minha, Thiago França, direção de Camila Salmásio, produção de Letícia Holanda e a captação de imagem da Marina Ortega. A técnica de áudio e sonorização é da Lua Gattinoni e a identidade visual é do Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação das redes sociais fica com a Rafaela Cury, a coordenação de rádio e TV da Moniz Ravena, direção executiva da Nina Fidelis. E lembrando que cada episódio gera uma playlist com os artistas e sons que pintaram aqui durante o nosso papo. Este episódio não é diferente. Clicando na descrição do podcast você encontra lá o link para a playlist e você pode conferir o Sabe Som no seu aplicativo de streaming preferido, no YouTube e também no site brasildefato.com.br, ou você pode estar nos ouvindo na Rádio Brasil de Fato no 98,9. É isso aí, valeu e bons sons!